Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro comentário tecnológico, o podcast do livepets.pt. O meu nome é Tiago Alves e já me devem conhecer do Comentário da Maçã. Este podcast é a continuação, por assim dizer, do Comentário da Maçã. No entanto, é mais alargado. A nível tecnológico, não iremos apenas falar de Apple, iremos falar de tudo um pouco. E para me acompanhar, tal como no Comentário da Maçã, tenho comigo o nosso saudoso Tiago Veia Pessoa. Tiago, como estás? Tudo bem contigo? Olá a todos, está tudo ótimo. É verdade, já tivemos bastante tempo sem nos reunir, não é? Neste espaço, digamos assim. Verdade. Eu continuo a dizer neste espaço porque ao fim e ao cabo é como tu disseste bem, é um prolongamento. Prolongamento não no sentido de ser um extra ao outro, mas no sentido de vir na continuidade daquilo que já era o nosso trabalho no Comentário da Maçã. Exatamente. E depois de muitas tentativas e de muito acerto, lá conseguimos nós finalmente reunir-nos no Comentário Tecnológico, que eu acho que sem querer digamos, estar com desprimor para o Comentário da Maçã, que era excelente, mas penso que este pode ser ainda melhor, uma vez que vai ser mais abrangente, mais alargado. Exatamente. Não é? Ou seja, nós, embora de certa forma nós no Comentário da Maçã também já dessemos um ar da graça. Sim, por vezes até éramos acusados de falarmos mais de outras marcas até do que da própria Apple. Exatamente. Mas pronto, não deixava de ser o Comentário da Maçã. Exatamente. E para este comentário tecnológico nós temos um convidado muito especial, até porque vamos começar por falar da maçã, por irónico que seja, vamos começar por falar da maçã e nada melhor, ou ninguém melhor para falar sobre isso do que quem trabalha todos os dias a reparar equipamentos da maçã, que é o nosso caríssimo o Pedro Alves. Pedro, tudo bem contigo? Olá, boa noite Tiago, boa noite Tiago também veia. Tiago, é um prazer estar aqui convosco neste primeiro comentário tecnológico, aqui um regresso a estas leads. Eu também já não passava aqui por nenhum podcast há algum tempo. Estou bastante, estou com algumas expectativas em relação ao podcast. Os temas parecem-me interessantes e penso que quem nos está a ouvir também vai gostar. Portanto, vamos lá arrancar com isto e mais uma vez, obrigado pelo convite. De nada, nós é que agradecemos e olha, a porta está sempre aberta e aliás tu fazes parte da equipa do Live Pets e teremos sempre todo o gosto em te receber aqui e pronto, este podcast também vai receber convidados. Há de haver semanas que se calhar sou só eu e o Veia. Neste momento ainda estamos a alinhavar se vai ser semanal ou se vai ser quinzenal, porque temos aqui ainda algumas coisas a polir, porque ainda há pouco estava alguns ajustes, exatamente. Aqui há pouco estava a dizer ao Veia que já não reuníamos por Skype há um ano, pelo menos era o que o Skype me dizia aqui, portanto podem ver que já há um ano que não fazíamos nada em conjunto. Não tivemos um ano sem falar, como é óbvio, mas claro, há um ano que não fazíamos, que não trabalhávamos juntos, por assim dizer. E então, para começarmos este podcast, vou introduzir o tema. Tema esse que deixou muita gente a semana passada atónita e um grande rebuliço no Twitter, que foi a Apple anunciar o seu programa de Self-Service Repair. Corrijam-me se eu não estou a dizer correto, mas eu acho que é o Self-Repair, é algo do género. Self-Service Repair Program. Exatamente. É isso mesmo. Pronto. Basicamente, para quem não está a par desta situação, a Apple, isto ainda está aqui meio obscuro, não é? Porque a Apple ainda não mandou só alguns pozinhos cá para fora, não disse tudo. Portanto, basicamente o que vai acontecer é que a Apple vai passar a vender peças de substituição e também ferramentas para abrir os equipamentos e fazer a substituição desses mesmos componentes. Agora, porque já há anos que se ouve falar do direito ao reparo nos Estados Unidos, que a Apple tem estado sempre a tentar cortar, não é? A tentar fazer com que isso não avance, com que seja só a própria Apple a reparar os seus equipamentos.
e de um momento para o outro a Apple parece que, desculpem-me a expressão, que se passou da cabeça e disse, não, pronto, olha, querem reparar, reparem lá, nós vamos passar a fornecer peças. Vamos ver se é viável, não é? Se eles não vão vender peças ao preço quase de um equipamento novo. Pois. Mas nada melhor do que aqui o Pedro Alves para nos dizer de sua justiça o que é que ele pensa em relação a esta maluqueira que a Apple resolveu a semana passada comunicar. É mesmo maluqueira, principalmente para quem conhece a Apple e lida com a Apple há tantos anos como nós. E realmente posso dizer que fiquei contente no dia em que vi essa notícia, porque muitos de vocês não devem saber, a Apple não fornece peças originais a ninguém, a não ser a reparadores oficiais, a lojas Apple oficiais. De resto, tudo o que podem encontrar cá fora que digam que é original, ecrãs podem ser, mas não são novos, certamente serão reconstruídos. E baterias então muito menos, não existem simplesmente baterias originais, ou corrijam-me se estiver errado, se existirem digam-me onde é que as posso comprar, porque simplesmente a Apple não vende. Depois há outra situação, que é que sempre que é substituído a partir de um determinado modelo, sempre que é substituído algum componente, por exemplo do 10S para cima a bateria e depois do 11 para cima a bateria e a ecrã, se for substituído em qualquer loja, por muito boa seja a reparação, por muito bem feita que seja a reparação, fica sempre uma mensagem no iPhone, nas definições, primeiramente uma notificação persistente, depois apenas nas definições, a dizer que não, algo do género, não foi possível confirmar que este iPhone tem um display original ou a bateria original, ou seja o que for. E mesmo que, faço aqui só à parte, que se use uma peça original, e por uma peça original eu digo retirada de outro iPhone. Há vários canais no YouTube que fizeram isso, porque lá está, como não há acesso a peças originais, o teste deve ser feito com peças retiradas de outro iPhone. Ou seja, aqui o que a Apple quer é que os equipamentos entrem nas instalações deles para serem reparados. Não me alongando muito, o que a Apple diz Tiago. Deixa-me só interromper-te, fazer-te esta pergunta. Claro. Tendo essas mensagens de erro, ao fim e ao cabo, que dá uma indicação que ou o display não é original ou a bateria não é original, isso vai afetar de alguma forma a utilização do equipamento a nível de performance? Ou... Os avisos não dizem que não é original, os avisos dizem que não foi possível confirmar se este iPhone tem um ecrã genuíno ou uma bateria genuína. Funciona normal, perfeitamente, e é como eu digo, mesmo que seja original retirado de outro iPhone, o aviso aparece na mesma. No caso da bateria, a única limitação, entre aspas, que se pode ter é que não conta, ou não é possível consultar o estado, a percentagem da bateria, da saúde da bateria, a vida útil da bateria. A vida útil, não a autonomia restante. Pronto, a vida útil, e aparece sempre a pedir assistência, pronto, porque não é possível confirmar, mas o telefone funciona na mesma, sempre dependendo da qualidade da peça que lá for colocada. Exato. O que a Apple diz agora é que vão fornecer esse tipo de componentes originais, coisa que outras marcas já fazem. Há muitas lojas que vendem peças a retalho, componentes a retalho, que vendem ecrãs e baterias originais, Samsung, Huawei, Xiaomi, etc. Apple não acontecia, agora eles vão vender. E segundo eles dizem, vão também fornecer o software necessário para emparelhar o novo componente com o iPhone em si, exatamente para desaparecer esse aviso. E para mim aí é que a mudança acaba por ser aí, porque realmente é possível agora reparar no reparador independente como eu, por exemplo, posso reparar um telefone com peças originais, como já podia, não é? Se as arranjasse, mas sem ter lá nenhum aviso, como se o telefone tivesse utilizado, porque dá sempre mau aspecto para quem vê. Agora, a que custo é que isso vai acontecer? Deixa-me só colocar-te mais uma pergunta, e o Veia está aqui muito caladinho, ele não se foi embora, não pensem, ele não se foi embora, ele está aqui. Peço desculpa por monopolizar aqui a conversa. Mas... Estou já a preparar a machadada. Ok. Estou a brincar. Eu queria só perguntar o seguinte. Eu sigo também um youtuber que é o Tech Repair, como é que é? Phone Repair Guru. Sim. Tu também segues.
E ele tem uma máquina que, se os nossos ouvintes seguem este youtuber, certamente já viram. Se não viram, passem por lá. Como é que é? Phone Repair Guru, assim é que é. Ele faz muitos shorts no YouTube também. Quase diariamente. E ele tem uma máquina em que ele liga o display velho, o display partido, ao fim e ao cabo, ou danificado, Sim. e que clona esse número de série para o novo. Sim. Mas eu já reparei que essa clonagem não retira esses avisos. Então, Não. para que serve essa clonagem? Ele tem a máquina, eu também tenho essa máquina. Copia o número de série para o ecrã não ficar com um true tone, porque senão a função do true tone simplesmente não aparece. Ok, isso é só então por causa do true tone. É. Ok. Assim, supostamente poderia fazer tudo, porque o número de série do ecrã novo vai ficar igual ao número de série do ecrã antigo, e Pois. se a Apple não fosse como é, pronto, reconheceria tudo normalmente, tudo funcionaria normalmente, como não acontecia nos telefones, nos iPhones mais antigos, e estava tudo bem. Mas não, o true tone aparece, não sei se nos novos 12 e 13, mas até o 12 acho que sim. O true tone fica no 13, acho que nem sei se acho que nem nisso, porque acho que também ainda não há máquina para o 13. Pois. Mas é para isso, o aviso fica lá na mesma, é exatamente igual. Ok. Veia, chega-te à frente, daí a tua machadada. Não é assim, não é. Não tenho propriamente uma machadada para dar, antes pelo contrário. O que eu sinto da parte da Apple de há uns tempos para cá, não é só de agora, isto apenas confirma a ideia que eu já tinha, é que a Apple aos poucos e poucos está a abrir, digamos assim. Porque durante muitos anos foi um ecossistema tanto de hardware como de software, e desde logo, olha, por exemplo, a nível da porta USB Type-C, já se anda a falar que vem para os iPhones há uma data de tempo, ainda não veio. Mas pronto, em princípio tudo indica que virá. Atenção, de forma oficial não veio, mas de forma oficial não veio, de forma não oficial já veio. Já veio. Houve um indivíduo que resolveu fazer num iPhone X a transformação de porta Lightning para USB-C. No entanto, eu não sei a nível de transferência de dados se fica com a rapidez. Ficou mais rápido. Rapidez não sei, mas ficou a funcionar a transferência de dados, não, sim, etc. Isso eu sei. Ficou. Agora a questão é que porque toda a gente defende o USB-C no iPhone, porque o Lightning, a transferência de dados por Lightning não é muito lento, não é? Não é muito lento, mas por USB-C consegues velocidades mais rápidas. Okay. Não acho porque é a única coisa que ele conseguiu mudar, e bem, diga-se de passagem, é de louvar, foi a parte física mesmo da ligação. Todas as restantes características se mantiveram, exatamente. Portanto, a ligação, assim, muito resumidamente, se na placa principal está preparada para passar dados àquela velocidade, não é pela ligação física ser diferente que vai dar mais velocidade, exatamente. Pois. E de referir que esse telefone foi leiloado no eBay e vendido por quase $100,000, se não estou em erro. 80, acho que foi. Sim, 80. Mas pronto, ou seja, já existem alguns sinais, digamos assim, de abertura. E eu penso que a nível de software também. Não sei se foi numa WWDC há uns tempos, focada para os developers. Lembras-te? Tiago, eu acho que nós chegámos a dar cobertura a isso. Eu penso que sim. Em que houve também uma grande abertura para os developers. Aquilo era mesmo... Sim. O foco era esse. Estás a perceber? Eles disponibilizaram os APIs de algumas aplicações. Exato. Para poderem ser, por exemplo, como o caso do NFC, que era só fechado, e passaram a para poderem, pronto, ou seja, revelou uma abertura tanto a nível de software na altura, não é? Nessa, como agora está a revelar mais abertura a nível do hardware, desde essa questão da porta até agora a questão das reparações. Ou seja, o ecossistema, não é? Digamos assim, que existia e que sempre existiu, tanto a nível de software como a nível de hardware, a mim parece-me que existe por parte da Apple uma espécie de nova era em que eles aos poucos e poucos
vão, não digo abrir o ecossistema, porque não vai sempre funcionar nos moldes que eles bem quiserem e bem entenderem, Mas adaptar. Exatamente, ou seja, não é algo tão restrito, tão do estilo, vocês só podem reparar isto aqui, ou seja, é uma espécie é basicamente aquilo em que a Tesla se está a transformar, não é? A Apple Exatamente. está a abandonar aos poucos essa filosofia. Portanto, mantém a qualidade e os padrões, mas abandona um bocado a filosofia de só nós é que podemos mexer aqui. E isso eu acho que é de louvar. Tens o exemplo disso quando eles disponibilizaram agora com o iOS 15 a possibilidade de tu fazeres um FaceTime para alguém com Android. Pois foi também. Envias um link àquela pessoa e aquela pessoa acede pelo link e consegue... Por um computador ou um Android, não é? Um computador ou um Android, exatamente. Consegue aceder. Sim. E além disso, se me permites acrescentar, pelo que eles anunciaram, além das peças originais e das ferramentas, vão fornecer manuais de serviço. Ou seja, eles próprios vão... não sabemos a especificidade desses manuais. O utilizador leigo comum vai conseguir fazer alguma coisa com recurso a esse, ou se são manuais eletrónicos que só quem percebe mesmo da área que sabe utilizar. Mas lá está, é algo que até agora só se encontrava feito por terceiros. Os manuais, por exemplo, eletrónicos, os esquemas eletrónicos das placas principais de um Mac ou mesmo do iPhone existiam porque havia fugas de informação dentro da Apple. Agora a Apple fornecendo é algo impensável. É uma forma também deles matarem um bocadinho as fugas de informação, não é? Exato. Sim. Aliás, eu estou-me a lembrar agora, que esqueci-me de referir há bocado, mas que eu não sei se neste caso se é um mau exemplo ou não. Mas há uns tempos também, nos MacBooks, eles adotaram o processador da Intel, não é? Que é um processador que não era... Não sei se entretanto vai voltar atrás, porque falou-se que iam pôr os processadores próprios deles. E já colocaram. Então o Intel já foi... É assim, eles ainda têm na linha deles, não lançaram novos. Alguns modelos. Mantêm os modelos, estás a ver? Mas agora a gama lançaram agora há pouco tempo os novos. Já tem os novos, MacBook não é? Pro, e já tem os novos M1 e o M1 Pro. Ok, pronto. Mas não deixa de vir ao encontro disso. Ou seja, eles também tiveram que dar esse passo. Eu estava a induzir em erro, desculpa. O M1 já existia, agora existe o M1 Max e o M1 Pro. Corrija-me se eu estiver errado, Pedro. É isso, estás a dizer bem. Mas aqui também é assim. Temos que ver que não é o nosso caso, mas há pessoas que usam aplicações não pagas, não é? Ou seja, pagas, mas que não querem pagar por elas. E que ao utilizares um processador Apple também vai bloquear um bocadinho a parte da pirataria. Porque tu, por exemplo, consegues ir aos torrents, onde quer que seja, e sacar se calhar alguma aplicação que funciona num processador Intel, mas se calhar já não vais conseguir fazer isso num processador M1. Porquê? Porque se calhar já não consegues instalar aplicações de terceiros sem ser pela Mac App Store. Não é que seja agora o caso, mas se calhar a tendência vai ser cada vez... Portanto, se eles por um lado estão a abrir, por outro estão a começar a fechar a nível de computadores. Mas é assim, mas o abrir aqui, ao fim e ao cabo, é no sentido, é nos standards. Nos standards, ou seja, naquilo que é utilizado. Por exemplo, o USB-C é um standard, ou seja, ele é utilizado em tudo e mais alguma coisa. Até nos MacBooks já tem, não é? Porta... Sim, desde MacBooks, desde 2016 que só tem portas USB. Eles agora é que retrocederam um bocado, porque retrocederam no bom sentido, porque eles eliminaram portas MagSafe, eliminaram portas HDMI, tudo e mais alguma coisa, e neste momento nos novos MacBooks já voltaram a pôr portas MagSafe, HDMI, leitor de cartões. Portanto, por exemplo, eu no meu MacBook Pro só tenho duas portas USB tipo C. Tudo, se quiser ligar mais alguma coisa, portanto, neste momento o microfone está ligado através de um hub ao USB-C. E esse hub tem lá ligado tem uma entrada USB-C, mas é para Power Delivery, ou seja, para alimentar o computador. Portanto, neste momento só tenho disponível uma porta USB-C que não está disponível porque tem lá ligado à webcam, porque eu tenho o computador em modo
em modo desktop. Desktop. Exatamente. Portanto, ou seja, é nesse sentido, portanto, no sentido de o standard, utilizar o standard. sim. O processador não me choca que que seja mesmo deles, ou seja, não me choca que seja mesmo deles e não de outra marca, até porque normalmente isso até dá bom resultado, ou seja, exatamente. Quando é a própria empresa a fabricar os processadores, isso costuma dar bom resultado. Nós temos a experiência da Huawei, por exemplo, que também fabricava os Kirin e dava bom resultado, portanto, nada a apontar. E os iPhones? A Apple igual. E os iPhones também, já... tal e qual. Agora, os standards, portanto, as portas de ligação, parece-me que é mais útil se for nesse sentido. Quanto às reparações também, porque acaba por ser uma coisa que vindo ao encontro do tema, as pessoas deixam de estar presas. Tal como, por exemplo, deixam de estar presas se tiverem uma porta USB-C. Por exemplo, tem um colega de trabalho que tem um Android com USB-C, podem carregar o iPhone, por exemplo, imagina. Agora, o processador, enfim, nos smartphones, nos computadores, tendo em conta aquilo que tu disseste há bocado, não é? Pode haver quem queira fazer pirataria, etc. Exato. Mas um processador, em princípio, não te prende, não é? Não te vais sentir preso por teres ali um processador da Apple ou um da Intel, num MacBook, a não ser nesse caso por causa da arquitetura, Sim, do claro. processador. Mas, neste momento, eles como dão, lá com o Rosetta 2, eles como dão compatibilidade com as aplicações para Mac que foram desenhadas para Intel, até, acaba por ser um não problema, pelo menos neste momento, enquanto não eliminarem esse suporte. Não é? Aqui a minha questão é que hoje em dia, cada vez mais, o USB-C é um padrão. É um padrão de carregamento para tudo. Hoje em dia tens tudo e mais alguma coisa com carregamento, ligação, tudo. Exatamente. Tudo. O USB-C, até os carros agora, hoje em dia, já não trazem a entrada USB-A. A maioria deles traz uma porta USB-C. E a própria Apple fornece-te os iPhones com cabo Lightning com a outra ponta USB-C. Portanto, para mim não tem lógica. Quando saiu o iPhone 13 e o 13 Pro Max, a Apple foi muito criticada porque lançaram um iPhone 13 Pro Max e o 13 Pro, se não estou em erro, com uma capacidade de armazenamento de 512 GB. E o que a Apple, quando lançou o equipamento, dizia era que o iPhone era a próxima câmara cinematográfica, não é? Tem o modo cinematográfico e tudo mais, e eles querem que as pessoas cada vez adotem mais o iPhone para fazer vídeos. Mas depois ouves as pessoas a criticar que tu gravas um vídeo com muita capacidade. Imagina, gravas um vídeo com com 100 GB, por exemplo, se gravares em 4K, com as definições todas em ProRes, depois eles agora têm esse formato de fecheiro que é o ProRes, em que grava muita informação e ocupa muito espaço. E dizem que tu, para descarregares, se ligares o telemóvel por Lightning ao computador, estás ali horas a fio para ele descarregar. E que a única forma que tens de ele ser mais rápido é através do 5G. Falam sempre no 5G, não falam por Wi-Fi, não sei porquê, porque por Wi-Fi também consegues boas ligações, porque os equipamentos já têm o Wi-Fi 6. Mas, então quer dizer, tens um equipamento que podes ligar por cabo e estás limitado à velocidade de transferência, estás a ver? E enquanto que lançam-te um iPad mini que, contra todas as hipóteses, ou contra todas agora falta-me o termo, mas pronto. As expectativas. Contra todas as expectativas, exatamente, sai-te com uma porta USB-C. E toda a gente fica parva do género. Eu não esperava cá para lançar-se isto com USB-C. Porque o USB-C, principalmente nos iPads, dá-te uma liberdade para tu colocares um disco externo, um SSD externo. Era aí que eu ia chegar. Uma pen. Tu até podes fazer, os iPads até fazem de powerbank, porque tu fazes carregamento inverso por USB-C. Estás a ver? E é a questão da liberdade, não é? E as próprias aplicações, o editor de vídeo para iOS mais conhecido, o LumaFusion, consegues editar a partir de ficheiros que estejam em drives externas ligados por USB-C.
Exatamente. Portanto, o que não te obriga a comprar, por exemplo, o que faz com que possas comprar a versão base de armazenamento e depois, com aquele dinheiro que tu davas por uma versão de maior capacidade, tu consegues comprar sei lá quantos discos com o dobro ou o triplo da capacidade que a Apple te oferecia. Mas, pronto, depois se calhar são capazes de dizer, mas depois tens que andar com uma data de coisas atrás em vez de ser só o iPad. Tudo bem, a nível de conforto, comodidade, não é a mesma coisa, mas se calhar a nível de dinheiro poupas bastante. Eu agora sigo no Instagram, sigo uma conta que não vos sei dizer de momento e não tenho o telefone aqui perto de mim, mas para o próximo podcast fica já aqui prometido que eu vou-vos dizer, que está constantemente a comparar produtos. Por exemplo, mostra-vos um MacBook Pro, isto dentro da Apple. Sempre não vai mostrar produtos de outras marcas. Mostra-te, por exemplo, com o dinheiro de um MacBook Pro de nova geração, um M1 com um M1 Pro, o que é que tu consegues ir buscar dentro da Apple? Consegues ir buscar, por exemplo, 2 iPhones, um iPad, portanto, mostra-te o que é que tu, com os próprios produtos da Apple, o que é que tu consegues fazer e o que é que consegues ir buscar, aliás, e que consegues fazer coisas idênticas, ou seja, neste momento já não é, portanto, para fazer certas e determinadas funções não és obrigado a ter um computador, porque já consegues fazer no iPad, já consegues fazer no iPhone e pronto, é uma questão de escolha, que é mesmo assim. Mas eu tirei-te aqui a palavra num instante, desculpa ter-te cortado o raciocínio, Tiago. Força. Era o que estava a dizer o Pedro, que da questão da liberdade, ou seja, sim. Passa por isso, portanto, por tudo o que seja no sentido, todas as alterações que sejam no sentido de melhorar a tua experiência e de não te sentires preso a algo, ou seja, estás naquele ecossistema, até podes estar preso, entre aspas, ao ecossistema, mas dentro do ecossistema tens liberdade para maximizar aquilo que tu podes utilizar. E para fazer as tuas próprias escolhas. Exatamente. E eu acho que a Apple também começa a perceber que hoje em dia o consumidor está cada vez mais informado, não é? Isto já não é como no início dos anos 2000 e nos anos 90, em que havia a cultura de impingir, ou seja, tu para quereres, sei lá, na altura, não tinhas opções para nada. É aquele vício que eles têm de impingir coisas, ou seja, faz aquilo em que só funciona isto e tu tens que comprar o que eles te dizem para comprar. Exatamente. Para aquilo funcionar. Pronto. Exatamente. As pessoas estão cada vez mais informadas, não é? Não digo não digo todas, não é? Mas digo uma boa parte. Pronto. Portanto, a Apple também compreende que o consumidor está a mudar de paradigma, porque a nossa geração, não é? E a geração anterior à nossa, portanto, a mais nova, digamos assim, não é anterior, é a seguinte. Portanto, a nossa e a seguinte, não é? Estão muito mais bem informadas sobre estas questões de tecnologia e sobre já nasceram, não têm memória de não haver internet, não é? Muitos deles não têm memória de não haver internet e de não haver Apple e de não haver smartphones. Portanto, eles estão vai ser mais difícil impingir-lhes isto, ou seja, a Apple também começa a ver que o consumidor, se calhar futuro, não é um tipo de consumidor que, para fidelizar, digamos assim, ao fim e ao cabo é o que importa, se calhar não é preciso este tipo digamos, de ecossistema ultra fechado. De limitações, ou seja, no fundo. Convém que exista esse ecossistema, porque faz parte da identidade da Apple, não é? Não vai acontecer como a Microsoft, que de repente temos Android a correr no Windows. Nos smartphones da Microsoft, não é? E no próprio Windows, dentro do próprio Windows. E no próprio Windows, ou seja, não é esse tipo de... Atenção, não estou a dizer que isso está mal, mas são identidades diferentes. Ou seja, a identidade da Apple eu acho que muito dificilmente isso aconteceria. E ainda bem, porque mantém aquela gênese deles. Mas por outro lado também não param no tempo. E esta questão das reparações vem ao encontro disto. Ou seja, eles vão dar a oportunidade, pelo que parece, não é? Nós até estávamos em off a falar disto,
ao próprio consumidor e a terceiros, não é? Mas ao próprio consumidor, em último caso, de se querer aventurar. Portanto, não sei se é bom, por causa da questão da garantia ou não. Nós também não temos a certeza Sim. se acaba a garantia, mas em princípio acabará, não é? Se a pessoa se aventurar. Que abres o equipamento, não é? Exatamente. Fora mas não deixa de ser... Exatamente, mas não deixa de ser, porque é assim, não me parece que um utilizador normal, não é? O mediano, tendo esta possibilidade de reparar o telemóvel, se vai aventurar. Eu próprio, que me considero um utilizador relativamente avançado, eu nem me aventuro a abrir o meu smartphone, não é? Portanto, já somos dois. É mesmo um nicho, aquilo deve ser um nicho, e eu acho que é bom esse nicho ter essa oportunidade, e ainda mais ter, tal como foi dito no início, a possibilidade de haver a reparação por parte de terceiros e sem o aviso lá a chatear, porque eu sinceramente, por exemplo, eu não tenho um iPhone, mas se tivesse e fosse reparar porque o ecrã se partiu a um reparador independente, e depois me aparecesse lá aquele aviso, eu se calhar ficava desconfiado dos temas, o que é que este gajo me pôs para aqui? Exatamente. E não tem nada a ver, ou seja, era um julgamento injusto, quando na realidade não tem nada a ver. Aquilo é apenas a própria Apple que punha que obrigava a que aquilo fosse assim. Exatamente, foi como eu disse. Não quer dizer que a reparação esteja mal feita ou que os componentes utilizados sejam fracos, é simplesmente a Apple a dizer isto foi mexido sem ser pelas nossas mãos. Como eles não são perfeitos, e há muitos casos de equipamentos reparados em assistências oficiais Apple ou outras quaisquer, que também acontecem erros e as coisas são reparadas por humanos e só não erra quem não trabalha. Mas lá está, esses avisos acabam por ser um bocado castradores, por assim dizer, da liberdade que os próprios consumidores têm a reparar onde querem. Agora, vamos, à partida, pronto, já vai haver uma forma de contornar. Lá está, é um bocado como quando compras um carro, enquanto ele está na garantia, és obrigado a ir à marca. Se bem que dizem que podes ir a outras, mas eu conheço um caso em que eles foram a um suposto concessionário que dizia que não... Concessionário não, uma oficina que não perdia a garantia. Dar na rádio, que dizia que não perdiam a garantia de fábrica e não sei o quê. E depois, ao primeiro problema que o carro teve, que foi logo um turbo que partiu, não é? Eles chegaram à conclusão que a oficina onde eles foram fazer a manutenção não pôs o óleo correto e daí o turbo ter partido. Portanto, a garantia não assumiu nada e eles tiveram que pagar aquilo. E eles foram reclamar à tal oficina e a tal oficina diz que não fez nada de mal, que pôs um dos óleos que vinha lá que podia ser posto. Portanto, isto lá está, é a velha máxima que eles para fugirem ao problema obrigam-te a ir, é mesmo assim. Mas também te posso dizer que já tive más experiências. No último ano tive más experiências com a Apple e com a assistência da Apple, e eu que era um acérrimo defensor da assistência da Apple, posso-vos dizer que o meu iPhone 11 Pro Max na altura foi a reparar porque tinha um dead pixel o ecrã, e eles substituíram o ecrã. No entanto, veio com pó dentro da câmara frontal. Fui reclamar novamente, mandaram o iPhone novamente para a Apple, e quando o iPhone chegou a casa parecia que tinha sido aberto numa loja da esquina. Estava todo cheio de... parecia dentadas, parece que tinham andado ali com uma chave de fendas a abrir aquilo. Se calhar a loja da esquina iria ter mais cuidado do que a própria assistência oficial. Exatamente, portanto eu depois fiz a reclamação, tirei logo fotografias assim que levantei o equipamento. O equipamento foi para a Apple, e depois o reparador oficial com o qual eu já trabalho há vários anos disse-me: olha, o teu telefone veio recusado, nós é que fizemos reclamação, porque eles diziam que não conseguiam replicar o problema, enquanto que já não havia nada a replicar. O que estava era o equipamento estava danificado, foi danificado durante a reparação, e eles depois acabaram por assumir e deram um equipamento novo, quer dizer,
refurbished, nós já sabemos como é que as coisas funcionam, não é? Mas lá está, neste último... Bem, se eu contasse o que me aconteceu este último ano, o podcast passava para o triplo do tempo. Mas é de ir contando aos poucos. Há de haver possibilidade. Sim, neste momento estou um bocadinho... Gosto bastante da Apple, continuo a usar a Apple, mas estou um pouco de pé atrás com a assistência técnica da Apple neste momento. Não sei se tem a ver com a pandemia, porque a pandemia também alterou muitas coisas, umas para melhor, outras para pior. Neste caso, penso eu que foi para pior. E posso dizer que neste momento tenho um caso a decorrer na Apple desde março até agora e a situação ainda não está resolvida. Mas depois logo vos direi o que é e como é que ficou a situação. Entretanto, Tiago, deixa-me só dizer, porque ainda dentro deste assunto, eu tenho ideia, não sei dizer em concreto, porque não tenho que me debruçar sobre o assunto, mas eu tenho ideia que a União Europeia, a própria União Europeia, está a fazer muita pressão às tecnológicas por causa do direito da pessoa reparar os próprios smartphones. E o próprio Senado americano também. Os próprios computadores. Ou seja, eu não sei se esta medida também não será nessa onda, estás a perceber? Porque existe uma forte pressão política por parte da União Europeia e legislativa, não sei se já começou ou não, a pressão legislativa, mas política, mas olha sim, que isto começou primeiramente nos Estados Unidos, no Senado. Foi, o right to repair. Exatamente. Deixa-me só... Eu penso é que depois a União Europeia depois também... Eles estão a tentar adaptar, sim. Mas deixa-me só... Mas é isso mesmo. Não é corrigir-te aí num ponto, mas só esclarecer. O que este tipo de legislação está a tentar, quer aqui, quer na América, no caso, não é especificamente que seja o utilizador a reparar os seus próprios equipamentos, mas é obrigar, por assim dizer, a marca a fornecer componentes e a não serializar, não sei se há algum termo em português, mas em inglês é o serialize, que é exatamente isto que a Apple faz, é colocar aquele ecrã apenas emparelhado com aquela borda, aquele número de série. E depois geram os tais erros, erros entre aspas, avisos. Exatamente. E no caso da Apple, aviso, há alguns componentes de outros tipos de equipamentos que nem sequer funcionam. Basicamente é tentar acabar com isso, ou dar forma, ou dar aos reparadores independentes forma de contornar isso através de softwares, etc., como a Apple vai fazer, supostamente, e a obrigatoriedade de fornecer componentes originais, não só aos reparadores oficiais, que já os têm acesso por direito, por definição, porque não é por definição, exatamente, Sim. estava a faltar o termo, mas também a reparadores independentes, a lojas de oficinas independentes não vinculadas ou seja, não marca. É propriamente o self-repair do consumidor, mas vem também nesta linha de abrir, exatamente. Não é? Permitir a reparação no fundo, expandir exatamente as opções do consumidor na escolha de reparação e acabar com aquela situação de este equipamento tem 3 anos, já não me apetece fazer mais peças para ele, agora esta avaria tens de comprar um novo. Querem, pelo menos na União Europeia isso foi para a frente, obrigar as marcas a fornecerem peças durante 10 anos a partir do último que foi vendido, a partir do momento em que foi vendido a última unidade, ou as últimas unidades desse equipamento. Exato. Aproveito para dizer que isso tem prós e contras, mas não vou agora aqui entrar em pormenor, podemos falar disso no outro podcast. Quando tivermos algo mais sólido, acho que é um bom tema para retomar. Sim. Outra coisa que a União Europeia, que nós falámos há pouco, que a União Europeia se anda a debater, é o padrão standard dos carregadores dos telemóveis. Sim. Isso eles já andavam na altura, falar nisso, se não estou em erro. Na altura queriam um micro USB, certo. Mas depois agora surgiu o USB-C e eles estão a tentar, a maior parte das marcas já é tudo USB-C, com exceção da Apple, e acho que existe uma disputa não muito falada ainda entre a Apple e a União Europeia para obrigar a que, pelo menos na Europa, os iPhones sejam vendidos com USB-C. Não sei como é que isso está. Eu tenho uma opinião muito particular que se me permite, peço desculpa. Força. É uma frase muito, muito, muito rápida. Eu acredito que a Apple vai primeiro tirar qualquer tipo de ligação física aos iPhones antes sequer de os colocar com USB-C.
Mais rápido. A Apple tira todas as ligações de cabos e a Eu adoção por agora acaso do concordo com MagSafe. isso. Sim. E a adoção agora do MagSafe caminha muito nesse sentido. Acreditem que E é eles só porem... carregador, é o carregamento wireless e pronto. E eles põem aquilo a passar dados facilmente. Tenho a certeza que conseguem pôr aquilo a passar dados. Mais rápido vai por aí do que colocarem Pois, no porque USB-C. tens o exemplo dos novos iMacs que passam dados pelo MagSafe. Passam a ligação, sim. Nos iMacs não, os iMacs não têm MagSafe. Aliás, isso foi o que a Apple fez com o Jack 3.5 também. Não, os novos iMacs têm um MagSafe atrás que faz as conexões todas de rede. Não, isso é ligado ao carregador, é uma entrada proprietária que está ligada ao carregador. O carregador é que tem a ligação de rede. E depois vem um cabo proprietário que liga ao iMac, mas é uma ligação macho-fêmea. Mas eu tinha a noção que aquilo era para o MagSafe. Não. Mas eu estava a falar e estava a tentar lembrar-me. Há qualquer coisa que a Apple está a fazer, ou outra marca qualquer, que já faz passagem de dados já sei o que é. É o Apple Watch Série 7. Para quem não sabe, vou tentar ser rápido também, para quem não sabe, todos os modelos da Apple Watch até agora, e quem tiver não pode verificar, sim, num dos encaixezinhos, por norma no inferior, depende da orientação, tem num dos encaixes das braceletes, onde reparar que tem lá um pequeno rasgo, um retângulozinho, e se colocarem algo fino, aquele retângulozinho sai e por dentro revela uns pinos de ligação ao estilo MagSafe. Aquilo serve para a Apple fazer serviço aos Apple Watches. No Série 7 essa ligação foi removida. E pelo que eu li, para a Apple fazer algum tipo de intervenção a nível de software ou firmware no Apple Watch Série 7, essa intervenção é feita por wireless, através basicamente do MagSafe, como tem nos iPhones a partir do 12, mas que usa uma frequência qualquer diferente, e essa frequência é utilizada para passar dados. Pessoal, acreditem, se eles fazem isso no Apple Watch, não tarda muito que vão fazer no iPhone antes de cederem à pressão de adotarem o USB-C. É meio que me faz alguma confusão. Sim, também me parece mais que é isso. É meio que me faz alguma confusão, é que tu mesmo... O caminho está por aí. Ligação por cabo, por vezes tens falhas de comunicação e não consegues restaurar um iPhone, por exemplo, estamos a falar de iPhones ou do que quer que seja, então se o equipamento não te está a responder e não tens nenhuma forma, sem ser essa forma magnética ou wireless, quer que seja, sem ser um cabo físico, não sei, faz muita confusão como é que vais restaurar um dispositivo desses. Eles até, Tiago, desculpa lá interromper-te, eles até já eliminaram o transformador, não é? Das caixas. Portanto, sim. E depois se calhar eliminam o carregamento físico com cabo físico e ainda vendem aquilo como sendo mais uma medida ecológica e tal, para e nem cabo traz o plástico eles agora, eu li uma notícia que eles agora conseguiram por acaso finalmente, nunca tinha pensado nisso, mas concordo. Conseguiram finalmente em França deixou de ser obrigatório eles incluírem porque a França era a exceção, era o país da União Europeia onde trazias os auscultadores tinha que ter e o carregador. Neste momento... Não, só os auscultadores, Tiago, desculpa. Só os auscultadores? Era porque era uma lei que dizia que os dispositivos tinham de vir preparados para pessoas que tivessem dificuldades auditivas no caso. Portanto, aquilo só trazia cabo e auscultadores. Mas olha que eu estava na ideia que era carregador também. Não vou afirmar, mas pelo que li na altura, acho que era só mas sei que essa lei terminou e neste momento já não precisam de auscultadores, já não é obrigatório. Os auscultadores já não é obrigatório. A notícia que eu li não me dizia isso que tu me disseste, que dizia-me era que os auscultadores vinham devido à questão da radiação, em que era uma forma das pessoas não levarem com a radiação. Portanto, se não quisesse utilizar o telefone, usavas os fones e não apanhavas tanta radiação. Mas como não há nenhum estudo que consiga provar isso a 100%, isso caiu por terra e neste momento a Apple já não é obrigada a vender com os fones em França. Em França. Aquilo que eu acho que devia de acontecer em relação a isso, tanto aos fones como ao carregador, era tu teres o direito de escolha se querias com ou sem. E
Se não, preço não ajustado. trouxesses, o preço ajustado, exatamente. Não é estares a pagar o mesmo e trazeres menos. Porque se nós analisarmos a evolução do iPhone, o primeiro iPhone até uma dock trazia. E estava tudo incluído no preço. E cada vez foram tirando isto, depois tiraram aquilo, depois tiraram aquilo outro, e neste momento só traz o iPhone na caixa. E qualquer dia vendem-te as peças numa caixa e tu montas. Pelo andar da carruagem, que eles a lançarem os manuais. Passando a publicidade, se a IKEA quiser patrocinar o podcast, nós também não nos importamos. Exatamente. Olha, já que falaste em patrocinar o podcast, apesar de não ser um patrocinador do podcast, temos que agradecer à Prozis, que nos deu o microfone com o qual o Veia está a fazer neste momento o podcast e que vai passar a fazer este o podcast belo microfone que vocês estão a ouvir se quiserem ler a análise deste microfone, podem encontrá-la em livepets.pt, e é o Prozis Pivot, portanto é um microfone pequeno e compacto, dá para transportar para todo o lado, e podem comprovar que a qualidade de áudio dele através aqui do áudio do Veia é bastante boa. E passem pelo nosso site, vejam a análise e têm também o nosso código de desconto para terem um desconto adicional de 10% na vossa compra. Mas continuando, Veia, ias a dizer algo e eu interrompi-te entretanto para mencionar aqui. Não, era só isso, ou seja, era no sentido de dizer qualquer dia, não é? Como tu pagas sempre o mesmo e trazes menos, não é? Qualquer dia compras só o conceito, não é? O conceito do iPhone. Não, qualquer dia. Depois vais qualquer dia até vais à fábrica buscá-lo. Vais à fábrica buscá-lo. Então se eles agora também vão vender... Estamos aqui a exagerar, não é? Mas acaba por ser verdade, ou seja... Não que a pessoa vá... Quer dizer, não, sim, a pessoa nunca deve dizer não. Se eles vão vender os componentes agora à parte... Exato. Até já deixam reparar, não é? Qualquer dia vendem um curso de montagem. Claro. Do it yourself, faça você mesmo. Vem o manual na caixa só e depois compra os componentes à parte. E mas é assim, eu acho que ao fim e ao cabo, não é? Brincadeiras à parte, o balanço é bom. Ou seja, esta abertura é boa... E permite de facto um alargamento naquilo que era o que já estava. Portanto, tudo o que seja nesse sentido eu entendo que é bom. E pronto, basicamente é aguardar para ver até quando é que nós temos informações mais sólidas sobre como é que isto, para além do que é que vai ser, não é? Como é que vai ser implementado. Quer dizer, e temos que ver se isso vai tanto ser... junto dos reparadores oficiais como dos outros. Isso, e vamos ver se vai sair para fora dos Estados Unidos, porque para já inicialmente vai ser só nos Estados Unidos, por aquilo que se diz. Eles dizem que sim, durante o 2022 vão alargar a mais países e também a Macs com M1, além da série 2 e 3 dos iPhones. Portanto, eu tenho esperança que daqui a um ano estejamos aqui a falar e eu já tenho feedback para dar acerca do Self-Repair Program, ou lá como é que eles se chamam, da Apple em primeira mão. Portanto, esperemos que sim. Vamos ver. Bem, olhem, já nos estamos a alongar bastante. Éramos para falar, tínhamos em off dito que íamos falar a X tempo e acabamos por falar a Y, mas para terminar o podcast, como estamos em semana de Black Friday, queria-vos perguntar o que é que vocês acham do Black Friday, nomeadamente em Portugal, e se vão comprar alguma coisa ou não, e o quê, já agora. Posso começar aqui pelo Pedro. Pedro. Eu, muito honestamente, eu acho que o Black Friday é mais uma adaptação aqui do Tuga a uma espécie de tradição de outro país. É mais um Halloween, não é? Pronto, eu não queria chegar a tanto, mas é exatamente o que eu penso. Com o único intuito de gerar mais dinheiro, muitas vezes legalmente, e há bons negócios, mas também muitas vezes à custa da ignorância, e não quero aqui dizer ignorância no sentido pejorativo, mas há falta de conhecimento ou por falta de procura, muitas vezes, do consumidor. Eu pessoalmente não... Quando tenho de comprar alguma coisa porque preciso, compro, seja na altura que for, não espero por uma promoção, a não ser que seja algo mesmo que eu possa esperar ou que eu queira. Se tenho de comprar alguma coisa porque preciso naquele momento, eu simplesmente vou e compro no sítio onde tiver o melhor preço,
dentro, obviamente, de um local que me ofereça confiança para comprar. Não compro só porque está em promoção, porque não preciso, e isso dá sempre mau resultado. Não aconselho ninguém a fazer. E o que eu aconselho, eu não vou, portanto, resumidamente, não vou comprar nada, não preciso de nada. Eu acho que o Black Friday em Portugal se banalizou, passou de ser um Black Friday para um Black November. E que em vez de poderes comprar aquele telefone que acabou de sair e que estás à espera da Black Friday para o comprar, basicamente o Black Friday em Portugal é para escoar stocks. Escoar lixo muitas vezes. Exatamente, é para escoar stock, e aquilo que tu queres muitas das vezes não aparece no Black Friday. Não é como nos países anglo-saxónicos, que o Black Friday é para tudo e é para... E é grande, 40% de desconto. Exatamente, e é para coleções novas, coleções antigas, é para o que houver na loja, não é só para A, B ou C. Deixa-me só terminar. E depois ainda há outra questão que no Black Friday, ou na Black Friday neste caso, que é, sim senhora, é bom e é muito bonito, mas temos que ver efetivamente se está a existir um desconto ou se é uma marosca. Era isso que eu ia dizer. Eu acredito que haja lojas, como é óbvio, é evidente, e se quiserem também podem mandar para cá coisas durante a Black Friday que nós não nos importamos. Nada. E há lojas que realmente, sim senhora, tu olhas e dizes o preço desceu para o que costuma estar. Exatamente. Mas há outras que às vezes está ao mesmo preço ou até mais caro. Existe, não sei se é uma reportagem da DECO ou de uma desse género, uma associação desse género, em que expõem que realmente há muitos casos, não vamos dizer aqui nomes, as pessoas que quiserem que se informem. Exato. Há muitos casos em que às vezes há coisas que estão mais caras na Black Friday do que no dia anterior à Black Friday. Olha, eu posso-vos dizer que o ano passado, deixa-me só dizer isto para comprovar aquilo que tu acabaste... era só esta nota, ou seja, só para comprovar aquilo, impecável, mas cuidado. Só para comprovar aquilo que tu acabaste de dizer, eu o ano passado comprei a minha televisão da sala, achámos que estava na altura de renovar a televisão da sala, e comprei a minha televisão da sala em Black Friday. E portanto, no domingo, logo a seguir à Black Friday, vejo um anúncio da minha televisão 100€ mais barato do que na Black Friday. E eu fui à loja, porque a loja diz que igualava o preço, e fui lá e eles restituíram os 100€ mais baratos que estava, mas lá está. Foi o Black Saturday a seguir, foi o Black Saturday. Pois, neste caso foi o Sunday, foi o domingo, foi o Black Sunday. Tu foste no sábado, ok, foi o Black Sunday. Eu comprei aquilo na sexta-feira, o que é que foi, e depois no sábado à noite, no sábado à noite vi o anúncio na televisão e fui lá no domingo de manhã. E eles deram-me o dinheiro. Mas o mais curioso é que eu já vi produtos mais baratos na Cyber Monday do que propriamente na Black Friday. Sim. E isso acontece. E o que eu ia só terminar a dizer era um conselho para quem nos ouve. Se tive percebendo de alguma coisa, é uma urgência, precisam mesmo de comprar, haveria um frigorífico, algo com o qual é difícil viver, comprem de onde virem que fazem o melhor negócio possível. Agora, se a compra for algo que pode ser adiado, como por exemplo pegar no exemplo do Tiago, precisava de uma televisão, mas de certeza que uma televisão não é bem de primeira necessidade. Exatamente. Estava a pensar mudar, ok, e foi analisando o mercado, foi vendo os negócios que apareceram. Exatamente. Se vocês tiverem tempo, pessoal, estejam atentos, selecionem um modelo ou 2 ou 3 modelos, estejam atentos, acabam sempre por apanhar um bom negócio fora de Black Fridays, fora de todas essas alturas. Por definição, o bom negócio é isso, ou seja, é aquilo que tu consegues ao melhor preço naquele momento em que tu precisas de determinado bem. Exatamente. Não esperem pelas promoções que eles querem, que comprem quando vocês querem e não quando a loja quer que vocês comprem, porque a Black Friday é para isso, é para vocês comprarem quando eles querem e o dinheiro é vosso, vocês compram quando vocês quiserem. Ou então comprem, por exemplo, se virem, vamos supor que está na altura, isso aconteceu, por exemplo, no meu caso com o meu smartphone. Eu tinha o ecrã partido do anterior, mas aquilo funcionava, ou seja, eu objetivamente não precisava
não precisava, no sentido de precisar mesmo, não precisava de um novo. Mas o que é que aconteceu? Tinha o ecrã partido, vi um negócio, pá, incrível, que o preço dele era 600 euros e eu na Amazon estava muito mais barato, e aproveitei e comprei e fiz a renovação, pronto. Portanto, Claro, não não precisaste esperar, não precisaste esperar por nenhuma ocasião. Não preciso disto, exatamente. Não, Vi a oportunidade. É isso mesmo, compre-se. é isso. Estejam atentos que acabam sempre por Sim. encontrar um negócio bastante satisfatório se assim fizerem. Olhem, eu, quanto a mim, também não. Lá está, só se precisar mesmo. E normalmente ando sempre a ver de alguma coisa. E posso-vos dizer que já apanhei promoções mais vantajosas fora do Black Friday do que propriamente no Black Friday. E este ano, à partida, lá está, só se alguma daquelas coisas que eu tenho andado a ver realmente entrar num grande preço é que eu compro, mas não tenho intenção de comprar nada. Neste momento não vejo assim nada que me esteja a fazer falta que possa aparecer na Black Friday. E aquilo que eu quero também são coisas novas, portanto os produtos novos na Black Friday esquece. Se é para escoar stock, não é? Exatamente. Se é para escoar já stock, não te interessa. é muito difícil. Bem, vamos dar por terminado este podcast porque já nos alongámos bastante. Vamos lá. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Pedro? Não, por mim. Não, acho que falámos tudo o que tínhamos a falar. Exatamente. Ok. Acho mais oportunidades surgirão. Já estão fartos de nos ouvir. Pois os é. que chegaram até aqui, pá, sim senhora. Exatamente. Merecem uma taça. Merecem, sim senhora. Não, mas olha, gostei de... Queria deixar aqui esta nota publicamente. Força. Gostei do início ou do reinício, digamos assim, daquilo que foi o saudoso comentário da maçã. E agora neste comentário tecnológico, portanto, tal como a Apple, não é? Nós também estamos a abrir o leque, digamos assim. Estamos também a abrir o leque e penso que é muito mais produtivo portanto um comentário mais generalista sobre vários temas. Hoje foi um bocado mais sobre a Apple, mas certamente que haverá podcasts e episódios em que nem da Apple falaremos. Se calhar, é o mais provável. Exatamente. Ou não, vamos ver. Ou não. A ver, vamos, como diz o outro. É verdade. Pedro Alves, resta-me agradecer teres aceito o convite e teres estado aqui presente. E já sabes, tens aqui a porta aberta quando quiseres. É de quando quiseres cá dar um pulo e dizer tua justiça, estás à vontade. Eu é que agradeço e certamente irei participar mais vezes. E obrigado a quem nos ouviu. E fiquem por aí que mais episódios irão chegar muito interessantes. E eu contestarei alguns deles, certamente. Então. Sim, senhor. Sem dúvida. Estás já convidado. Veia, agradeço-te por estares aqui outra vez a fazer parelha comigo. Eras o convidado residente, neste momento não és convidado residente, és residente só, mais nada. Sou residente. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, está tudo. Despeço-me dos ouvintes, agradeço a presença deles e até ao próximo episódio. Ok. Muito obrigado a todos, muito obrigado aqui mais uma vez ao Pedro Alves e ao Tiago Veia Pessoa. Resta-me também agradecer à Prozis, que permitiu que este podcast se realizasse, uma vez que facultou o microfone que o Veia está a utilizar, o Prozis Pivot. Passem por livepets.pt para verem a análise a este microfone. Passem também a livepets.pt para verem as últimas novidades sobre tecnologia e lifestyle. O meu nome é Tiago Alves e espero por vocês no próximo comentário tecnológico. Até lá, mantenham-se informados sobre tecnologia. Um grande abraço a todos.